Bom dia, Pai do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos estudando aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nosso estudo bíblico. E aí eu vou chamar aqui o Milton para fazer uma oração, para a gente dar início aqui aos nossos estudos. Milton. Amém. Ao Senhor a todos, então. Deus abençoe a cada um que está participando desse estudo e estará participando no decorrer desse ensinamento. Que Deus abençoe a cada um. Vamos, então, agradecer a Deus. Senhor Jesus, Pai amado, nós queremos te louvar, Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, por este dia, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, pela noite que o Senhor nos concedeu, ó Pai, por este dia que o Senhor está nos concedendo, para que possamos, ó Deus, estarmos aqui juntos, reunidos, ó Pai, aprendendo algo mais e mais de Ti, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, segundo ao livro de Coríntios, ó Pai, possa nos ensinar, ó Deus, aquilo que Tu tens preparado para nós, ó Deus. Abençoa a vida do Marcelino, Senhor, do Edgar, que estarão dando esse estudo, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, usar a vida deles, ó Deus, como instrumento de bênção nas nossas vidas. Pai, a cada ouvinte que está participando desse estudo, que o Senhor possa abrir os corações, ó Deus, que cada um possa estar com o coração aberto para aprender mais e mais de Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Continua presente nas nossas vidas, continua presente na vida da igreja, ó Pai, de cada ouvinte, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos e te louvamos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Marcelino. Amém. Amém, Milton. Obrigado. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Então, aqui a gente vai dar sequência aqui nos nossos estudos. A gente está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde é uma carta de ensinamentos para as igrejas, no caso aqui a igreja de Corinto, né? Paulo recebeu muitas informações lá da igreja, muitos questionamentos, pedido de ajuda para situações corriqueiras que acontecem nas igrejas, e essa carta vem com esse monte de ensinamento. E nós estamos aqui, a gente separou cada problema abordado, né? Essa carta, ela aborda os problemas corriqueiros, né? Que acontecem nas igrejas. A gente separou os capítulos que tratam determinados problemas, e nós estamos aqui no bloquinho do capítulo 8, 9 e 10. Hoje nós vamos terminar o capítulo 10. Esse bloquinho aqui, ele fala da liberdade da vida cristã, dos limites da vida cristã, até onde eu posso ir, ou o que eu posso fazer ou não. E é um trecho muito importante. A gente já está vendo que a gente está comentando bastante esses capítulos que esse bloquinho nós vamos encerrar hoje, né? Então a gente começou lá no capítulo 8, ele falou sobre a questão da comida sacrificada a ídolo, ele falou sobre a questão de quem tem mais maturidade dentro da espiritual e outros que têm menos, isso pode dar conflito, e ele deu aquela dica importante de que o amor edifica. Então, é pelo amor ao próximo é que a gente vai resolver esses problemas. E não pelo saber, porque o saber ensoberbece, o saber é do indivíduo. E quanto mais a gente olhar só para nós, mais esses problemas vão ser difíceis de resolver. E quanto mais a gente olhar para o próximo com amor, mais vai ser fácil. Isso que ele veio nos ensinar no capítulo 8. E no capítulo 9, ele deu um exemplo, né? Ele falou, um exemplo de liberdades que você, às vezes, você tem certas liberdades, ou você tem certos direitos que você pode abrir mão por conta do próximo. Então, ele deu o exemplo dele mesmo, falando, eu posso isso, tenho esses direitos, mas, no entanto, né, ele fala assim, eu abro mão desse direito. Né, no capítulo 9, lá no versículo 12, ele fala, não usamos desse direito. Por quê? Para não criarmos obstáculo ao evangelho, né? Então, Paulo, ele está explicando por que, muitas vezes, a gente abre mão de coisas que a gente
pode fazer ou pode ter direito, mas por amor ao evangelho, para não atrapalhar, às vezes a gente abre mão. E ele explicou isso no capítulo 9, e ele deu esses 3 argumentos. O primeiro argumento é o evangelho, para que não tenha nenhum tipo de coisa que atrapalhe a divulgação do evangelho. E ainda no 9, ele também falou que, aqui no versículo 18, até grifei, não me valer desse direito. Por quê? Porque ele, sendo livre de todos, ele fez escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Então ele falou assim, em função do outro, do meu amor ao próximo, de estar olhando o próximo, eu vou abrir mão do meu direito. Então ele falou, primeiro do evangelho. Em prol do evangelho eu abro mão. Em segundo, para edificar o meu irmão. E terceiro, lá no finalzinho, que ele fala que se reduz à escravidão, para que eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então, o terceiro motivo que ele faz isso é por ele mesmo. Ele quer estar qualificado, ele quer estar purificado, ele não quer ter nenhum tipo de coisas nele que atrapalhe o desenvolvimento, a edificação do próximo. Então, no capítulo 9, ele deu esse exemplo dele, e no capítulo 10, ele deu um outro exemplo. Ele deu o exemplo logo no primeiro bloquinho, que a gente já viu, um exemplo negativo. Israel, por exemplo, teve tudo, tinha muitas bênçãos, participou, viu Deus, teve um monte de bênçãos e não soube aproveitar. Aí ele falou assim, que essas coisas erradas que Israel fez, e ele citou aqui aquela assim, seja para a gente, para o nosso aprendizado, ele disse, né? E aí a frase famosa que ficou aqui nesse bloquinho quando ele deu o exemplo de Israel é: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Né? Porque às vezes você pensa que está tudo bem, mas você tem que vigiar para que você não caia nos mesmos erros desse exemplo de Israel que ele deu no capítulo 10. Então, a gente já viu. E aí, no outro bloquinho que ele fala na sequência, é da idolatria. Foi que a gente estudou no domingo passado, né? Esse bloquinho da idolatria, ele veio explicar para a gente a necessidade da gente tomar cuidado com a idolatria, né? Ele deu aqui 2 exemplos. Ele falou da celebração da Santa Ceia e falou da celebração desses rituais judaicos dedicado a outros ídolos. Ele disse o perigo, a gente viu isso domingo passado, né? Então, por que ele falou? Eu não quero que vocês se envolvam com demônios. A gente viu que muitos rituais, eles estão se envolvendo com demônios. A gente falou sobre isso. E aí ele falou assim, que a gente não pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Ele fala sobre participação na mesa, né? Lembra que eu falei também domingo passado que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Quando ele falou da comida, né? Ele falou da comida em si, que a comida em si não é um problema, né? Mas sim a intenção ou o que você faz, né? Se você sabe de onde veio, se você participa ou não. Aqui ele está falando do ritual, ele está falando de participar dessas coisas. Então, não sejam participantes da mesa do Senhor e das mesas dos demônios ao mesmo tempo, né? Então, isso daqui a gente falou domingo passado, né? A gente falou que a gente não pode a gente falou de cutucar a onça com a vara curta, né? Ele fala assim, não provocamos o zelo do Senhor, porque Deus é zeloso nessa questão, e a gente não pode provocar isso. A gente não pode ficar, não tem nada, posso participar desse ritual aqui que não tem nada. Não, ele alerta do perigo da gente estar mexendo com demônios e que a gente não deve ir por esse caminho. A gente conversou com isso e estava sobre isso, e foi muito propício com o próprio momento do carnaval que a gente está vivendo, a gente conversou sobre isso. E aí, para encerrar esse bloco do capítulo 8, 9 e 10, tem o último bloco aqui do capítulo 10, que nós vamos ler agora e nós vamos conversar sobre ele, para a gente fechar esse estudo, para no próximo domingo a gente começar o capítulo 11. Então, vamos ler aqui do capítulo
no capítulo 10, o terceiro bloquinho, onde ele vai falar desses limites da liberdade cristã, né? E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então vamos ler? Vamos ler do 23 ao 33, tá? É o nosso último bloquinho aqui. Então vamos ler aí. Quem está aí com a Bíblia vai acompanhando. E quem não está, acompanha aí na tela o que está escrito aí, né? Então vamos lá no versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo a ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém? Bom, agora vamos comentar esse último bloco aqui. Tem muita coisa também importante para a gente falar. Aqui Paulo vai falar sobre 3 coisas importantes, 3 responsabilidades da igreja. Nós vamos comentar aqui dentro desse bloquinho, que é muito importante para a gente. Nesse bloquinho, Paulo ele vem dizer que a gente precisa balancear a liberdade cristã com a responsabilidade cristã. Ele vem deixar claro que tem coisas que a gente pode estar fazendo, né, que não é pecado, vamos chamar assim. A gente já estudou isso no capítulo 6 e no 8, né, onde ele menciona isso. Mas só que nem tudo vai ser bom, nem tudo vai edificar o próximo. Então a gente tem que ter uma responsabilidade com o próximo, com a nossa liberdade. Então esse é o balanceamento que ele pede para a gente fazer aqui. Então ele tem aqui 3 pontos que a gente vai comentar. Primeira coisa, eu queria aqui citar nos versículos 23 e 24, que ele fala que tudo é lícito, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Estou falando aqui, veja bem, a gente fala que tudo posso, eu tenho essa liberdade, a gente não está falando sobre o que coisas imorais, coisas que são pecado, isso a gente já falou. A gente está falando das coisas que são amorais, que elas não são pecados, mas depende muito do jeito como você trata, de que você pode, como você aborda, e ele vai explicar isso. Essas coisas, que muitas vezes não é pecado, mas dependendo de como acontece a coisa, aí ele explica, aí sim você pode entrar em pecado. E aí ele deixa aqui muito claro, no versículo 24, que para que ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Então, a primeira coisa que ele fala aqui, a primeira responsabilidade que a igreja tem, é com o próximo. Então, ele está falando de uma responsabilidade de que quando a gente vai fazer coisas, tem coisa que não convém. Como assim coisa que não convém? Por quê? Porque eu preciso entender o momento do próximo. Porque tem muita coisa que eu posso fazer que é só do meu interesse, mas pode sim servir de tropeço para o próximo. Isso é a primeira coisa que ele vem falar aqui para a gente.
a gente precisa entender o próximo. Então, não é só procurar o nosso próprio interesse. Essa é a primeira coisa. Antes de eu seguir aqui e falar das outras, Edgar? Só fazer um comentário. A gente não pode esquecer o contexto em que estava acontecendo tudo isso, e Paulo estava vendo uma igreja da época lá, numa região que a gente já falou várias vezes aqui, uma região formada por diversas culturas, e principalmente a cultura forte helenista, ali, a cultura grega, né, que tinha todos os deuses e todos os movimentos que envolviam aquela região, né, e por ser também aquela região de passagem, onde tinham pessoas de todos os lugares, então tudo parecia lícito, né, essa licitude aí da coisa, né, você vê tudo que acontece por perto, fala, será que eu posso dançar ali daquele jeito, com aquele povo que está dançando daquele jeito? Será que eu posso comer aquilo que eles estão fazendo ali num lugar estranho ali? Sabe, criava aquela dúvida na igreja mesmo, né? Então, alguns cometiam os erros, né, de se envolver com coisas erradas, porque também era oferecido, estava sendo, como nas cidades grandes, nas grandes cidades hoje a gente tem de tudo, né? Tem os shows, os eventos, os encontros, os jantares, as festas das grandes cidades são muito mescladas de culturas, né? Orientais, culturas até mesmo ocidentais ruins, né? E isso tudo acaba chegando para a gente, né? Os Halloweens da vida, as coisas. Então, como a cidade é grande, isso tudo permeia o povo que vive nessa cidade, né? Então, acontecia lá em Coríntios, era uma cidade muito agitada pela passagem de muitos povos, muitas culturas, e também a força da cultura grega, que estava envolvida ali com aquele povo daquela igreja. Então, Paulo, vendo tudo isso, ele foi nesse foco, que era importantíssimo, né? Então, hoje, para a nossa igreja, é tão importante quanto foi para aquela igreja, porque nós vivemos num mundo São Paulo, que eu digo, né? Aqui, Osasco, região, tal, onde tudo acontece, né? De todos os lugares para se comer, para se fazer, para se ver coisas, estão permeando nossa vida, né? Não é como falar para, de repente, uma região lá na região de Roma, em algum lugar mais afastado, onde isso não acontecia, lugar mais isolado. Então, a força da cultura não era tão permeada de... Parou. Não, cortou aqui. Parou, Edgar parou, né? Bom, o pastor também quer fazer uma observação. Depois, quando o Edgar voltar, a gente... Amém. Essa palavra aqui no 23, aqui, quando fala assim, e todas as coisas, né, me são lícitas, mas não me convém, isso aqui mostra sobre também julgamento. Por exemplo, você come, por exemplo, camarão, faz mal para você? Não coma. Não coma, vai fazer mal para você. Vai comer lagosta, que o Edgar gosta muito, come muito, mas faz mal para mim, eu não vou comer. Mas isso não é pecado, porque há um tempo atrás, tudo que fazia mal para mim, eu estou dando um exemplo de pessoas, né? Lá uns 20 anos atrás, 30 anos, tudo que fazia mal para mim, né? Eu pegava e lançava para as pessoas que era pecado. Então, aqui está falando individualmente, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, eu não vou comer coisa que faz mal para mim. Então, eu não vou fazer alguma coisa que vai fazer mal para mim. Então, aqui é tipo de um julgamento. E hoje, graças a Deus, nós estamos entendendo um pouco mais a palavra de Deus pelo ensinamento de vocês e outras pessoas também. Então, essa palavra aqui é muito importante, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, são coisas lícitas, mas nem tudo me convém. Então, isso é muito importante. Obrigado. Verdade. Eu perdi a conexão aqui, não sei se... Isso, pode complementar, Edgar. Pode complementar. Eu não sei até que parte foi, mas é bem essa coisa do foco, né? De Paulo estar falando para uma região muito complexa, né? Muito difícil, e que as culturas estavam influenciando a igreja, né? Por ser uma cidade de grande influência, né? Como é São Paulo. Então a nossa igreja sente e passa pela mesma
dificuldade de discernir entre o que é errado do que é certo, porque as coisas estão muito à nossa volta, né? Como eu estava falando, nós temos os shows, as festas, as movimentações da sociedade que às vezes o cristão fica naquela, puxa, eu posso frequentar tal lugar, eu posso comer tal coisa, eu posso, por exemplo, eu posso ir num lugar onde um alimento é oriental e que tem uns elementos no lugar onde eu estou me alimentando que são estranhos à minha cultura e aquilo e a minha fé, né? Então, assim, Paulo falava para aquele povo porque eles estavam vivendo fortemente aquilo, né? Com a cultura grega, com a cultura dos deuses, eles tinham acabado de sair daquilo, né? E vir para o cristianismo, mas tudo aquilo permeava a vida deles, né? Como é a nossa vida hoje aqui em São Paulo, né? A gente tem de tudo por perto, né? Então isso tudo também pode criar um choque um conflito entre eu posso ir numa festa lá na Liberdade, sabe, onde sabe, lá na Avenida Liberdade, na Rua Liberdade, na Avenida Liberdade, no bairro da Liberdade, onde tem a cultura japonesa, eu acho legal, mas assim, tem muita coisa que tem lá que é oriental e que é estranho à minha cultura, né? Então, isso tudo há de a gente refletir sobre o que pode e o que convém, né? Então, sempre observar isso, baseado naquilo que a gente aprende na palavra, se isso vai causar algum dano para o próximo, alguém que está por perto, um novo convertido, alguém que está chegando no Evangelho, se essa minha ida a tal lugar, ou comer um tal alimento, ou praticar alguma coisa, se isso vai causar alguma coisa, algum escândalo para quem está por perto. Aqueles que já estão na igreja há muito tempo entendem, né, que isso tudo que esse irmão não está usando disso como para afrontar ou para falar alguma coisa. Não, ele sabe que talvez aquilo lá seja um conhecimento só da cultura, uma cultura diferente. Mas aquele irmãozinho que está chegando fala: puxa, mas se o irmão vai lá, então não está certo, então eu não quero mais ir nessa igreja, então eu não quero mais frequentar esse lugar onde pessoas que fazem tal coisa. Então gerar essa confusão para que a gente possa. Sempre quando a gente estava falando, Paulo pensava sempre no próximo, né? E até deixando de fazer algumas coisas para que não prejudique os outros, né? Sim, amém. Então, continuando aqui, a primeira coisa que ele falou é isso, né, dessa preocupação. E aí ele dá um exemplo nos próximos capítulos, nos próximos versículos, né, do 25 para tudo. Ele vem dar um exemplo de novo, que a gente já conversou, e vai ser bacana isso, porque como ele falou de idolatria, e ele falou dessa questão da carne sacrificada aos ídolos, aqui ele fecha o assunto e fica claro para a gente, tá bom? Então ele começa aqui no 25, ainda pensando no próximo, né? Porque ele vai falar, ele vai dar esse exemplo e vai falar da consciência alheia, que é o que a gente vai ver aqui nesses próximos versículos. Pastor levantou a mão? Só uma observação, bem rapidinho. Eu já falei uma vez o que aconteceu numa festa, né, daqui da prefeitura, e está dentro disso aqui que não convém. Aí nós estávamos numa festa tal, e todo mundo bebendo, e eu tomando meu suco de laranja gostoso, né? Aí um pastor tomando chopes, aí ele pegou tomando chopes com aquela marca, né? Que estava tomando lá, e copo na mão. Aí alguém me procurou e falou: Ô, pastor, ó, que exemplo lá, hein? O seu pastor lá, o pastor bebendo, né? Aí eu fiquei: olha, cada um e cada um. Então, o que que traz para nós isso aí? Que não é questão de tomar um copo de cerveja que vai para o inferno, mas ali não convém por causa do próprio ambiente. O ambiente ali não era propício para eu fazer alguma coisa, porque eu estava sendo observado por outras pessoas. Só isso. Tá bom. Elza levantou a mão, quer falar alguma coisa? Sim, só no exemplo do pastor, que foi um exemplo negativo, eu queria trazer o positivo, ele foi dado pelo próprio pastor Vanderlei, no casamento da Radassa. Né, pastor? Não sei se você se lembra. Acho que por um equívoco, estavam servindo uma batidinha lá, e eu até falei: nossa, aqui no casamento da Radassa? Bom, eu vou tomar uma batidinha. O pastor passou, mandou escolher tudo, porque não tinha sido aprovada aquela batidinha. Então, é realmente fazer a coisa certa onde quer que seja, né? Era isso. Tá certo. Ok.
Então, vamos lá. Continuando aqui, quando ele vem falar assim, ó, aqui nos próximos versículos, ele dá o exemplo de novo da carne, né? Quando ele fala, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, né? Por motivo de consciência. Então, ele vai dar um exemplo bacana para a gente, sempre preocupado com a consciência alheia. Por quê? Aqui, assim, ele tá dando um exemplo. Você pode comer de tudo que vende lá no mercado, né? Aí ele fala, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, você pode, sem nada perguntares, por motivo de consciência. Agora ele vai explicar por quê. E aí ele continua dizendo, não só no mercado, como também na casa de alguém. Ele fala, se algum dentre os incrédulos vos convidar para ir na casa, você pode comer de tudo. Então, tanto você pode comprar as coisas no mercado, quanto você pode comer de tudo na casa de quem te convida. Porém, aí no versículo 28 vem o porém, que aí vem o ensinamento para a gente sobre essa questão. O porém. Então, ao porém aqui, ele fala, ó, mas aí se você foi lá, seja no mercado ou na casa de quem você for, e você vai comer, né, e você não precisa ficar perguntando nada para, né, por motivo de consciência mesmo, como ele disse. Aí ele fala, porém, a pessoa diz lá, isso daqui é uma comida que foi sacrificada a ídolo. Aí ele fala, então não come. Então você não come. Por quê? Porque você, não pela sua consciência, que não é a sua consciência que vai te denunciar ou não. É a consciência da pessoa que sabe que aquilo é uma coisa que foi sacrificada a ídolo, então você não vai comer para que não dê margem, porque você não está de acordo com esse tipo de coisa. Não é a carne em si que é o problema, e sim o motivo, o para que foi usado. Então, se já as pessoas já sabem o porquê, então você não coma. É isso que ele fala. Não comais. Não por motivo da sua consciência, que nem ele fala aqui, e sim a consciência do outro. Então, a gente precisa, sim, estar atento. Mesma coisa o pastor falou aí, né? Tomar um cálice de vinho é pecado? É isso que vai agradar ou não a Deus? Enfim. Mas o problema é, você está com outra pessoa, que exemplo que você pode dar, ou o que você pode causar no outro sobre essa questão. Então, Paulo está dizendo aqui, a gente precisa prestar muito atenção nessas coisas, por causa não da sua consciência, que pode estar te denunciando, mas por causa do outro. Então, ele está falando ainda aqui, ele está falando sobre a necessidade da gente entender o momento do outro para que a gente não afete o outro. Então, não coma. Aí depois, na sequência, ainda ele fala, poxa vida, mas mesmo que eu participo com ações de graças, né? Eu agradeço a Deus, tal, mas mesmo assim eu vou ser vituperado aqui, censurado por outras pessoas, mas eu dei graça, né? Mesmo assim, não importa. Não importa. Por quê? Pela questão da consciência alheia. Eu sei que você vai lá, você ora naquilo que você vai comer, você não tem nenhum problema com Deus, mas você tem sim que se preocupar com o próximo. Então, o nosso testemunho, as coisas que a gente faz em público ou dependendo de quem está conosco, a gente tem que se preocupar com isso, sim. Aí volta naquele começo desse bloco que a gente falou. A maturidade espiritual de cada um é diferente. Então, e aqui ele fechou aqui a segunda razão, a segunda responsabilidade da igreja, a primeira, desculpa, que é com o próximo. Aí agora ele vai, aqui no versículo 31, ele vai falar da segunda responsabilidade, que é com Deus. Então, a primeira responsabilidade é com o próximo. A gente já viu isso, ele já deu esse exemplo. A responsabilidade para com o próximo, para quem está te vendo, para que o exemplo que você está dando. Cuidado. Mesmo que você não esteja desagradando a Deus, cuidado com o próximo. Aí agora ele vem, agora com relação a Deus. Aí vem o versículo 31 aqui, ó que legal. O 31. Portanto, quer comais, quer bebais,
ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora ele vem na segunda responsabilidade, em tudo que a gente for fazer, é para a glória de Deus? Agora ele já está focando. Então, você já prestou atenção no sermão, mas agora vamos pensar em Deus. Tudo que você está fazendo, comendo, ou seja, participando do que você vai glorificar Deus fazendo isso? Você vai glorificar Deus correndo lá pela rua com uma fantasia, sei lá, eu mesmo que não esteja participando do carnaval? Você vai glorificar qualquer coisa que você for fazer? Você está focado em dar glória a Deus em tudo? E ele fala aqui, não é só comer e beber, tá vendo? Ele deu o exemplo de comida, de bebida, mas só que ele está fazendo, ou façais qualquer outra coisa. Qualquer coisa que a gente fizer. A gente tem uma responsabilidade para com Deus. Essa é a segunda advertência de Paulo com relação à responsabilidade da igreja. A responsabilidade nossa com que tudo que a gente faz para com Deus. Então a gente já viu para com o irmão, para com Deus. E aí vem a terceira. No versículo 32, né, eu até grifei, vocês estão vendo aí, né? Dá para ver aí na tela que está riscado, né? Porque é muito importante a gente... Vamos ler de novo. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então ele está falando assim. Agora a terceira responsabilidade, a gente falou, a primeira responsabilidade com relação ao irmão da igreja, né? A segunda para com Deus. Agora aqui ele fala assim, para todo mundo. Agora não é só quem é incrédulo, quem é crente, quem é da igreja. Agora ele está falando, é para todo mundo. Então ele falou para judeus, né? Para gentios, aqueles que não acreditam em Deus. Agora, tá vendo? Agora já está saindo da igreja. E nem tampouco para a igreja. Então, isso que ele está falando é um ensinamento que serve para nós na igreja, para com nossos irmãos, mas a gente também tem que ver lá fora, tanto os incrédulos, quanto os de outra igreja, que são crentes também, mas estão lá fora. Então, agora ele está falando a terceira responsabilidade, que a gente não pode ser tropeço para ninguém. Não é só na igreja. Então, ele está falando, olha que bacana. Né? Como Paulo é completo, estruturado no ensinamento dele. A gente presta atenção assim e a gente vê que ele estrutura o ensinamento para a gente. E agora ele está fechando esse bloco inteiro, vamos chamar assim, abrangendo tudo. Então, é aquilo que o pastor falou. Eu estou lá numa festa, eu não estou nem com o pessoal da igreja, nem com a família, eu estou já lá com os amigos, lá da CM, onde tem crentes e não crentes. Qual é o testemunho do pastor Vanderlei lá na CM? Lá no futebol, né, pastor? Qual que é? Paulo está ensinando isso para a gente. A gente também tem que entender o que o outro lá vai pensar. Né? A gente tem que entender como que nós vamos levar o evangelho lá para fora e preparado para que o nosso testemunho não fosse atrapalhar. Aqui no caso ele está falando, a gente não pode atrapalhar a vida do outro. Inclusive, ó, vou dar um exemplo, quando eu não era crente e vinha algum crente tentar me converter, e às vezes eu não gostava, porque o jeito que ele vinha falar comigo não me agradava. Ou ele falava algumas coisas que ele não tinha preparo, enfim. Então, e Paulo fala, a gente tem que tomar esse cuidado para a gente não atrapalhar os outros. Né? E aí, no versículo 33 e último, antes da gente abrir para os comentários, só para eu fechar aqui a ideia, e aí ele fala, vou ler de novo o 33, né? Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, Paulo fecha aqui o nosso estudo dizendo a abrangência de tudo
né? Em tudo, ele tenta agradar a todos, seja da igreja, seja fora, seja incrédulo, seja... Para quê? O objetivo principal é que eles sejam salvos. E aí, antes aí de eu abrir para o comentário, ainda tem algumas coisinhas que eu gostaria de falar. Aqui eu queria reforçar aquilo que a gente falou sobre método e conteúdo. Lembra nos domingos anteriores que a gente falou quando Paulo fala de que ele tenta agradar a todos? Mas como é que a gente vai tentar agradar a todos? É método e não conteúdo. Lembra que a gente falou? Que para criança você usa um método para uma linguagem para atingi-la, para o adulto você vai usar um outro tipo, para quem não é cristão você vai ter um outro, né? Ele falou, se fiz de fraco dentre os fracos, ou me fiz isso para ir lá tentar me engajar com aquela turma, né? Não é o crente camaleão aqui que eu estou falando não, viu? É que Paulo fala, ele te usa de métodos para chegar o máximo possível das pessoas, mas o conteúdo, ele é fiel à palavra. Então, isso daqui a gente já falou, Paulo já ensinou, e vamos reforçar, né? E vamos reforçar. O pastor levantou a mão? Levantei a mão. É interessante, e nós temos que observar aqui, até pelo original mesmo, o que diz, né? Que essa palavra, olha, eu procuro, quer dizer, ele não consegue agradar a todos, ele procura agradar a todos. Então, às vezes, uma posição nossa, né? E a gente não agrada a todos, não tem como. Por exemplo, quando eu me converti, eu não conseguia agradar os meus pais, meus irmãos, de jeito nenhum. Pelo contrário, né? Então, aqui Paulo está dizendo, ó, eu procuro agradar a todos, mas, logicamente, não conseguia agradar a todos, porque muitos eram contra Paulo e contra a palavra de Deus. Então, essa palavra aqui é muito importante. Procuro, isso quer dizer, não consigo agradar a todos, mas eu procuro agradar. Vou tentar. Vou procurar agradar. Deve ser a nossa tarefa aqui. Eu procuro agradar a todos, mas vai ter momento lá que a pessoa é tão contra a palavra que eu não vou conseguir agradar a ele ou a ela, né? Então, essa é a palavra que eu procuro. Então, nós temos que procurar agradar a família, tudo dentro de um contexto bíblico, não de acordo, né, com aquilo que eles pensam. Então, Paulo aqui escreve, olha, eu estou procurando, eu não estou conseguindo agradar a todos, mas eu estou procurando agradar. Amém? Sim, amém. Bom, agora só para eu finalizar, eu queria deixar algumas reflexões aqui sobre esse estudo de Paulo. O Edgar também levantou a mão, Marcelinho. Eu vou passar para ele, mas deixa eu terminar, senão a gente não consegue terminar o capítulo 10 hoje. Peraí. Vai. Eu já passo. Aí, eu queria deixar 4 reflexões aqui para a gente. Primeiro, sobre a liberdade cristã, né? Sobre a nossa liberdade. Como estamos usando a nossa liberdade? Nós somos livres mesmo ou nós somos escravos de algumas coisas? Paulo, ó, eu até vou voltar aqui, ó, no capítulo 8. Aqui, ó. Lembra lá no capítulo 8? Deixa eu ver. Não, capítulo 6, desculpa. A gente falou assim, ó, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. É a segunda vez que Paulo fala isso. Só que lá naquele capítulo 6, ele falou assim, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a gente tem controle sobre nós, sobre, às vezes, algum vício. Ele fala aqui, eu não posso ser dominado, e sim dominar. E aqui, quando ele fala que todas as coisas me edificam, ele fala de novo, né, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, ele repete essa frase, aí ele fala, mas nem todas edificam o próximo. Então, ele fala dele, da liberdade dele. A gente tem controle sobre nós? E segundo, nós vamos edificar o nosso irmão? Segunda coisa que eu queria deixar como reflexão, não precisa responder, mas é importante. Todas as coisas que eu faço são para agradar a Deus? Não é para responder, mas é a reflexão que Paulo nos deixa. E outra,
todas as coisas que eu faço vão afastar as pessoas de Cristo ou vão trazer para Cristo? Essa é uma reflexão muito importante. O que eu faço com a minha liberdade? O que eu faço com o meu testemunho? O que eu faço? O que eu estou fazendo é para Deus? É para trazer pessoas para Cristo? Ou afasta pessoas de Cristo? Não é para responder, mas é para a gente refletir. E outra, e última reflexão que eu queria deixar. Tudo que eu faço é para glorificar Deus? Então, essas reflexões ficam muito claras aqui para a gente fechar esse estudo de Paulo. E aí essas reflexões são muito importantes mesmo, Débora. Quando a gente lê todo esse ensinamento aqui desse capítulo, a gente fica com isso na cabeça. Edgar, vamos... Só um comentário sobre... A gente estava falando um pouquinho dessas coisas que são listas, o que está acontecendo muito no nosso meio e que eu vejo, que eu recebo muito durante o dia e acabo, né, dos irmãos de outras igrejas e conhecidos meus, né, que são as liberdades de divulgar informações, né? Então, essa ética que a gente deveria estar aplicando na igreja, né, a ética no sentido de, puxa vida, olha, não só na igreja, não só dos irmãos, por exemplo, a determinada marca é de alguém que é da bruxaria, é do não sei da onde, eu recebi essa informação e por isso estou passando para os irmãos e repassem para 20 pessoas e tal, e aquela coisa. Será que eu fui checar mesmo? Eu fui observar, eu fui ver, eu fui pesquisar, de onde veio essa informação para que eu possa passar lá para frente com veracidade. Então, essa ética, por exemplo, de falar, puxa, você viu tal pastor o que fez? E aí começa, né? Sabe? Eu posso fazer isso. A liberdade da imprensa casual hoje que a gente tem, né? Que qualquer um virou agora repórter, jornalista e divulgador de palavra, né? Então, a gente tomar um pouco de cuidado, preservar, pensar no próximo ao falar alguma coisa do próximo, né? Mesmo que uma coisa simplesinha, né? Então é muito comum hoje a gente receber aí informações de irmãozinhos que estão cometendo erros, né? E aí a gente tá vendo, né? E aí começa a mandar aquela notícia que isso vai repercutindo, e vai reverberando, e vai mudando situações, e vai acabando jogando aquele irmãozinho no ostracismo, no canto lá, e ele acaba passando por dificuldades por isso. Na verdade, às vezes nem é verdade, né? Então a gente está fazendo a fake news gospel aí, né? Muito cuidado, como testemunho de quem fala de alguém, se é para falar de alguém, para edificar a vida de outros com aquele testemunho, ou edificar a vida de outros porque você está falando de alguma coisa que boa que ele disse, né, dessa pessoa disse, está valendo, isso pode. Mas o que não convém? Não convém que de repente agora eu fale, o Marcelino não sei o quê. Baseado em que você está divulgando isso? Né? O pastor não sei o que lá. Baseado em que? Vamos ver, vamos observar, vamos buscar a veracidade das informações para passar. Isso é importantíssimo, como testemunho também. Sim. Porque eu estou ouvindo muito mau testemunho de pessoas que estão me mandando informações de coisas e de pessoas e de empresas e de pastores e de igrejas, falando mal de algumas igrejas como se isso fosse um alerta. Olha, irmãos, eu quero alertar vocês sobre tal coisa. A tal igreja... Espera aí, vai buscar as informações, verifica, vê se está acontecendo. Não seja um agente de informações erradas que podem prejudicar o próximo ou fazer que pequeninos caiam, né? Então, muito cuidado, né? Muito cuidado ao divulgar também. Esse é um problema atual, né? Paulo não tinha esse problema na época, né? Mas tinha outros, né? Sim, agora mas nós serve. Temos esse, da informação errada, né? Esse ensinamento serve, né, Edgar? Bom, antes de passar aqui para o pastor, só repetindo as 4 reflexões que a Elzinha pediu para repetir. Primeira reflexão, Elzinha, o que a gente está fazendo com a nossa liberdade de fazer as coisas? Nós estamos sendo livres mesmo ou somos escravos dos nossos vícios ou da nossa maneira de ser? A gente não consegue ser melhor para os outros. Segunda o que eu vou fazer? Vai agradar a mim ou vai agradar a Deus? Terceira, o que eu vou fazer? Vai trazer gente para Cristo ou vai afastar a gente de Cristo? E quarto, o que eu vou fazer? Vai glorificar Deus? Então, essas são as 4 reflexões. Pastor, agora
já não faltando aí uns 5 minutos, passo a palavra para o senhor. Amém. Amém. Essa palavra aqui, esse texto, né? Do 23 até o 33, são 10 versículos, muito profundo para a gente, para o nosso ensinamento, e nós temos que fazer de tudo para colocarmos em prática. Se eu pudesse fazer um resumo disso aqui, eu fazer um resumo perguntando, né? O que nós estamos fazendo está atraindo as pessoas ou espantando as pessoas? O meu modo de ser está atraindo as pessoas ou está espantando as pessoas? Então, fica para cada um de nós pensarmos a nossa atitude, como está sendo a nossa atitude, como está sendo nosso modo de viver. Está atraindo as pessoas para o reino de Deus ou está sendo, às vezes, um escândalo para o reino de Deus, fazendo as pessoas se afastarem, né? Então, que Deus seja louvado. Giovana, que Deus abençoe muito você. Estou com saudade dessa moça abençoada, do seu papai, né? O Hélio. Acho que a Débora quer falar, né, Dé? Amém. Eu quero Pode falar, agradecer Débora, aí antes de as orar. nossas duas visitantes que estão aqui hoje, a Érica. Seja bem-vinda, Érica. E a Giovânia também, a Giovana Galafrio, filha do Nélio. Sejam bem-vindas. Todos os domingos nós estamos aqui, viu, meninas? Participando e aprendendo da Palavra de Deus. Então, sejam bem-vindas sempre aqui conosco. É um prazer imenso tê-los aqui conosco. Um beijo. Agora quero ver você na igreja, viu, Giovana? Amém. Concordo plenamente. Hoje ainda, hein? Amém. Amém. Essa mulher abençoada, Giovana, é muito conhecida nossa, né? É uma bênção ela, com a sua filhinha, sua família, né? Que Deus abençoe a todos e vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor. Amém? Amém. Pai amado, primeiramente eu quero abençoar, Pai amado, a Giovana, a sua família, a sua filhinha, com toda a graça, com a bênção que ela e a sua família necessitam. Pai amado, abençoa também o visitante que está participando, Pai, que possa sentir muito bem o nosso meio e possa aprender a Tua palavra, assim como a Tua palavra é. Obrigado por tudo, Deus. Abençoa também nossos professores, o Edgar, o Marcelino, dando sempre sabedoria para eles, Pai. Obrigado por tudo e abençoa o culto de hoje à noite, Pai. Que seja um culto abençoado, onde a Tua palavra vai falar com todos nós, onde o Teu Espírito Santo será manifestado, Pai. Pai amado, traga as pessoas para a nossa igreja, para ouvir a Tua palavra, hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por tudo, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai. A eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus venha sobre todos nós que estamos participando da Escola Bíblica Dominical. Amém. Amém. Shalom Adonai. Amém. A paz do Amém. Senhor fica na bênção. Amém. Até a noite. Ó, hoje à noite. Até a noite, hein? Amém. Giovana, até a noite, Giovana. Amém.